Olá, queridos alunos da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e nesta aula, pessoal, nós vamos falar de um tema muito bacana, muito interessante. A gente está aí numa sequência de aulas sobre a Idade Média e nesta vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano medieval, alguns elementos do cotidiano medieval e também das mulheres na Idade Média. Porque as mulheres nunca devem ser excluídas, né, da história. E aqui a gente vai trazer um pouquinho, então, como que viviam essas mulheres também na Idade Média, né? Então vamos, então, aos nossos objetivos para esta aula. Então, conhecer aspectos do cotidiano medieval, o que as pessoas pensavam, algumas coisas que elas viviam, né? E compreender o espaço de atuação das mulheres na Idade Média, né, pessoal? Muito importante conhecer o espaço de atuação das mulheres, certo? Então, para começar, vamos tentar retomar um pouquinho do que a gente está vendo. Você lembra como que era a cultura medieval? Alguns elementos da cultura. Você lembra como que eram alguns elementos importantes da cultura medieval? E a educação medieval. Como que as pessoas aprendiam? Todo mundo aprendia? Né? Quem que aprendia? Quem que sabia ler? Quem que sabia escrever? Era todo mundo? Será que era todo mundo? Né? Então vamos responder aqui. Então a cultura medieval, ela era fortemente influenciada pelo cristianismo. Então praticamente tudo era norteado pela religião na Idade Média. O pensamento das pessoas, o cotidiano das pessoas, as relações das pessoas, isso também a gente vai ver um pouquinho nesta aula, né? Essa questão do cotidiano das pessoas, como que a religião acabava influenciando no modo de você tratar o outro, certo? E como que era a educação na medieval, né? Então, a educação ela era basicamente clerical, ou seja, ela era basicamente exclusiva aos cleros, né? À igreja, né? E a partir do século XI, a gente vai ter o crescimento das cidades, que a gente já também vai ver, né, como que as cidades vão crescer, né? Surgiram as universidades que se constituíram como importantes centros do saber medieval. Então lá a partir do século XI e XII, a gente vai ter importantes universidades surgindo, Cambridge, Universidade de Bolonha, né? Universidades importantes, né? Algumas que existem até os dias atuais. E aqui, pessoal, quando tratamos da sociedade do passado, né, como que se davam as relações de gênero? Ou seja, como que era a relação de um homem com uma mulher ou de outros gêneros, né? Como que eram essas relações de gênero, né? E será que os homens e mulheres tinham o mesmo espaço de atuação? O que vocês acham, pessoal? Será que o homem e a mulher eles atuavam da mesma forma? As mulheres poderiam celebrar uma missa ou coisa parecida? Será? Né? E aqui, pessoal, a gente tem uma imagem muito interessante da Idade Média, que é da Cristina de Pizan, né, que vai presentear a Rainha Isabel de Baviera com um livro. Olha que legal, pessoal. Então, uma mulher presenteando outra com um livro. Quem que é essa tal de Cristina de Pizan? A gente também vai ver um pouquinho dela nessa aula, então fiquem aí. E atualmente, pessoal, muitas mulheres, né, como a gente pode ver, elas exercem cargos públicos, né? São parlamentares, juízas, executivas, né? Não só cargos públicos, mas outros cargos também importantes, né? Privados também, né? Cientistas, escritoras, né? Entretanto, no passado, será que era assim? Não, né, pessoal? Não era assim, né? O espaço de ação para as mulheres sempre foi muito limitado. Inclusive, na Idade Média também, o espaço de atuação das mulheres, ele era bem limitado, tá, pessoal? E aqui a gente tem a foto, né, a Angela Merkel, né, que é a atual chanceler da Alemanha, né, que está no cargo desde 2005. Então, ela tá representando as mulheres aí há muito tempo no poder lá na Alemanha, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre esse cotidiano medieval, né? O que norteava muito a relação das pessoas ali, né? Então, na sociedade medieval, né, ela era profundamente dominada pela religiosidade e pelo misticismo, né? Ou seja, tudo envolvia a religião, né? Todos os meus atos Deus estava vendo e tudo mais, né? E isso dava um medo nas pessoas, uma coisa assim, de sempre estar ligado. Então, né, era senso comum utilizar de todos seus preceitos para guiar sua vida toda, bem como a sua aguardada morte.
E as pessoas na Idade Média, elas tinham muito medo da morte, tá, pessoal? Então, no cotidiano, né, trabalho, lazer, estavam conectados ao discurso do clero. Então, a questão da divisão social, por exemplo, né, era porque Deus quis, né, Deus quis que a gente tivesse o clero, a nobreza e os camponeses. Então, era algo meio que inquestionável, tá, pessoal? Não podia questionar. Por que a sociedade é assim? Por que só a gente que trabalha, só eles oram, só eles guerreiam, né? Então, era uma coisa inquestionável. Esse era o discurso da época ali e as pessoas tinham medo de questionar muitas vezes, né? Aqui a gente tem uma imagem, ó, os portões do céu e a boca do inferno, né? Que seria o último juízo, né? Então, essa imagem é muito intrigante, né, pessoal? Aqui umas escritas em latim, mas a ideia de inferno, ela sempre era muito presente também no imaginário medieval. O conceito de inferno, ele vai se estabilizar fortemente na Idade Média. E as pessoas tinham muito medo de ir para o inferno, de questionar os poderes pré-estabelecidos ali, né, tanto pela igreja quanto pelos nobres, né, por conta do medo, né, deste inferno. Aqui, pessoal, vamos ver um trecho, ó. Na época feudal, como predomínio do cristianismo, a maioria dos europeus acreditava na presença constante de Deus, né? Os trabalhos e atividades tinham que ser abençoados pelos sacerdotes e grande parte das festas e distrações precisavam de um motivo religioso para acontecerem. Então as festas, né, celebrações, todas tinham um motivo religioso, eram festas religiosas para acontecer. Tudo deveria estar voltado para a igreja, para Deus, na Idade Média. Beleza, pessoal? Inclusive, as festas eram marcadas pela presença do sagrado, né? Se destacando as festas paroquiais, né? Aquelas festas paroquiais que a gente... até hoje a gente tem algumas festas festas religiosas mesmo, né? Que você acaba se encontrando nas paróquias ali, nas igrejas católicas e tudo mais, né, voltadas para a religião mesmo, né? E na Idade Média, basicamente todas as festas tinham uma conotação sagrada, uma conotação que levava para o sagrado. Então a igreja, ela não deixava de lembrar que não se deve gozar da segurança quanto à salvação. Então, isso dava uma forte insegurança para as pessoas ali na Idade Média. Elas não tinham certeza da salvação delas. Então, a qualquer momento, a qualquer pecado, a qualquer deslize, elas poderiam morrer e ir para o inferno. E isso dava muito medo nas pessoas. Até porque a construção do imaginário religioso, ela se dava através de pinturas, né, do imaginário do inferno, principalmente, através de pinturas, de gravuras, de atitudes dos cleros, né, de discursos clericais, né, que dava muito medo à ideia de inferno, de você queimar no fogo eternamente, certo? Então, e a igreja sempre lembrava as pessoas disso, sempre lembrava as pessoas do inferno, né? E essa cidade medieval, ela vivia num constante medo, então, do que esse futuro delas reservavam, né? Essa ideia de ir para o inferno, né? Elas tinham muito medo. E outra coisa, pessoal, é que na Idade Média, a gente vai ter fome, doenças, né? E a probabilidade de não alcançar a salvação percorria a vida medieval. Então eu tinha que lidar na Idade Média com a fome, com doenças, por exemplo, a gente vai ter a peste negra, que vai ser uma doença que vai devastar praticamente 1/3 da Europa, né, da população europeia. Então você tinha que lidar com a fome, com essas doenças, né, e com medo de ir para o inferno, tudo isso ali naquele contexto. Então eles viviam em constante insegurança na Idade Média. Então as condições de vida, por exemplo, a fome, falta de higiene, pessoal, principalmente quando a gente começar a aglomerar muita gente nas cidades, a falta de higiene vai gerar outras doenças, né? Doenças que vão ser epidêmicas, né? Então as pessoas tinham um medo constante da morte. A qualquer momento ela podia pegar uma doença e morrer, e não sabia de onde estava vindo, porque não tinha essa noção de higiene que a gente tem hoje, né? Então, devido a essas condições, a expectativa de vida, pessoal, não passava de 40 anos de idade. Olha que doido, né? Se hoje a expectativa do brasileiro deve estar ali 73, 74, né? Naquela época, a expectativa não passava dos 40 anos. Então, era difícil você ver um velhinho de cabeça branca andando na rua medieval, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens, pessoal, sempre retratando essa questão da morte, alguns quadros sempre trazendo essa ideia da morte para as pessoas.
Então, vamos para uma atividade aqui para ver se a gente está conseguindo assimilar todo o conhecimento que a gente está tendo durante esta aula. Então, por que o medo da morte estava presente na mentalidade medieval? Por que tanto medo da morte? Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver então aqui a resposta que o professor preparou para vocês. Lembrando que é uma questão discursiva, né? As palavras de vocês não vão estar exatamente iguais a estas aqui, mas alguns elementos são importantes. Dentre eles, ó, a condição de vida das pessoas. Como que era a vida das pessoas? Conviviam com a fome, com a falta de higiene, né? E a assolação da grande peste, né? Por exemplo, a peste bubônica, né? Essa peste causada justamente pela falta de higiene, né? Essa peste bubônica é bubônica porque vem dos ratos, né? Que começam a surgir epidemias de ratos ali. Inclusive, um fato curioso, pessoal, é que os gatos que em algum momento eles são vistos como animais amaldiçoados, as pessoas vão começar a ter mais gatos, trazer mais gatos, depois que entender os malefícios que os próprios gatos poderiam estar trazendo para eles ali, né? Então vai ter mais gatos ali sendo espalhados pelos lugares para eles caçarem esses gatos que estavam espalhando essas doenças, né? Então, no final, essa grande peste lá no final da Baixa Idade Média, a Baixa Idade Média lá no final, tá, pessoal? Alta Idade Média é o comecinho, Baixa Idade Média já para o final, né? Trouxeram a presença constante da morte, essencial para a própria noção de existência naquele mundo, certo, pessoal? E até um medo de inferno. Se você colocou aí, porque as pessoas tinham medo do inferno, também é um elemento, tá, pessoal? E agora vamos entender um pouquinho sobre as mulheres na Idade Média, né? O papel social das mulheres, eles eram encarados de maneira rígida e era sempre guiado pelo poder da igreja, né? O discurso religioso permeava como que a mulher deveria ser na sociedade, como que deveria ser aquela mulher perfeita para a sociedade, né? Sempre levando em conta o discurso religioso, né? Então, para a mulher medieval, ela não respondia juridicamente pelas as suas ações, certo? Contudo, ela exercia trabalhos de ofício, né? Encarando jornadas duplas, pessoal, entre o trabalho dentro e fora de casa, né? Isso não mudou muito até os dias de hoje, né, pessoal? Infelizmente, muitas mulheres ainda têm que trabalhar em casa, sair para o serviço, né? Trabalhar lá como CLT, às vezes, né? E ainda voltar para casa e continuar trabalhando, né? E na Idade Média, principalmente as camponesas, né? As mulheres, que a gente tem vários grupos sociais na Idade Média, né? Principalmente essas camponesas tinham que trabalhar tanto no campo, muitas vezes, né? Para conseguir o sustento e ainda em casa, né? Então tinha essa jornada dupla também na Idade Média.
E as mulheres eram constantemente preparadas para o casamento, certo? Então a mulher não tinha essa de não quero casar, a liberdade de escolha de não casar, né? A não ser, pessoal, obviamente, que ela entrasse para os mosteiros lá, né? Entrassem para alguma irmandade, né? Em que ela se tornasse ali uma freira, por exemplo. Então, especialmente entre os nobres, né? A gente vai ter os casamentos arranjados, tá, pessoal? Então, um nobre lá de tal região, o pai dele arranja com um outro rei ali, com a filha de um rei, e eles acabam casando, né? Às vezes, muitas vezes, principalmente sem se conhecer, né, pessoal? Totalmente diferente de hoje em dia, né? Às vezes não se conhecia, acaba sendo arranjado o casamento entre eles, né? Poucas tinham acesso à instrução, né? Era rara as mulheres que tinham acesso à instrução, né? E uma das poucas possibilidades, então, era ingressar na vida religiosa para ter uma forma de se instruir, tá, pessoal? Então, vamos analisar uma atividade que eu acho que essa atividade vai esclarecer um pouquinho para a gente, ó. A mulher é fraca, não pode escapar sozinha da perdição. Um homem deve ajudá-la na falta de um pai, de um irmão, de um tio, ela tem a necessidade de um marido. Esse trecho é tirado de uma fonte analisada pelo historiador chamado Georges Dubois, né? Que é um historiador que estuda a Idade Medieval. Então, como essa frase resume, né? Qual a conclusão sobre o imaginário feminino na Idade Média a gente pode tirar analisando esse trecho lá, né? Da Idade Média. Então, esse trecho de texto. Então, analisem esse trecho e tirem suas conclusões sobre como era o imaginário sobre o feminino na Idade Média. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Então vamos ver a análise do professor aqui, vamos analisar os pontos principais desta fonte aqui, pessoal. Então na sociedade medieval, a mulher ela deveria sempre estar sob a tutela de algum homem da sua família. Então a mulher ela não tinha liberdade sozinha, né? Ela sempre estava sob a tutela de algum homem, como a gente viu, um tio, um irmão, o pai, ou na falta deles, ela tinha que se casar, de um marido, né? E ainda, se a gente não tem isso, ela tem a vida religiosa. Então, muitas viúvas também vão entrar para esses mosteiros, né? Para estar sob a tutela daí de Cristo, entendeu, pessoal? Então, após o casamento de seu marido, que guiaria, né, a salvação, né? Então, ela estaria sob a tutela de um homem de sua família e depois
do casamento do seu marido, né? E o marido que vai guiar a mulher para a salvação, né? Porque tem a ideia de que a mulher é a pecadora, porque o pecado ele entrou no mundo através de quem, pessoal? Através de uma mulher, através de Eva. Exatamente, olha como que vocês estão espertos, hein? Mas então, professor, não tinha ninguém que pensava, nenhuma mulher tinha acesso à educação? Não, a gente tinha, porque na história a gente nunca é unânime, sempre tem algo exclusivo na história, né? E a gente vai ter então a Christine de Pizan, ela não é a única, mas é uma das principais, né? Que ela vai ser uma poetisa e filósofa italiana, né? E ela vai viver na França. Ela vai ficar viúva, ela vai casar muito jovem, aí ela vai ser viúva, vai ficar viúva e ela vai começar a escrever. Ela teve acesso à educação, né? Ela teve uma criação mais erudita, certo, pessoal? E ela vai ficar conhecida, então, por criticar a misoginia. Você sabe o que é misoginia, pessoal? Essa aversão às mulheres, essa ideia que a mulher ela é inferior, é um ser inferior, tá? Isso é misoginia, né? E ela vai ficar conhecida, então, por defender um lugar para as mulheres na sociedade, né? Ela tem um livro também, que é o livro Mundo das Mulheres, que vai começar a ganhar fama, porque os escritos naquela época, pessoal, eles eram muito voltados para a questão dos cavaleiros e tudo mais, e os escritos da Christine vai se diferenciar e vai começar a ganhar muita fama, entre as mulheres principalmente, né? Então, em pleno século XV, ela vai conseguir, então, viver pelo trabalho intelectual, e aqui a gente tem uma pintura dela escrevendo aqui um de seus livros, né? E qual que era o imaginário, então, sobre as mulheres? Só para a gente entender, né? Então, o pensamento religioso da época, o pecado, ele entrou através de uma mulher, Eva, certo? Mas a gente tem outra mulher muito importante, que é Maria, que é a mãe de Jesus, né? E ela haveria reaberto as portas do céu. Mas entre essas mulheres, qual que é a mulher perfeita? Porque não há como ser Maria, porque nenhuma mulher consegue ser mãe de Jesus novamente, tá? Mas a gente tem Maria Madalena, que é aquela pecadora, a mulher é pecadora, mas ela se arrependeu e se curvou a Cristo. Então ela foi submissa ao poder da igreja, né? Como a mulher deveria ser na Idade Média, deveria ser como Maria Madalena. A mulher é pecadora, mas tem que ser submissa, tem que ser um exemplo de submissão ao homem ou ao poder da igreja. Então esse era o pensamento medieval, tá, pessoal? E agora vamos para a nossa última atividade. Escreva um pequeno parágrafo analisando a imagem ao lado sobre as mulheres na Idade Média. Então vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Vamos responder então, pessoal? Então, na imagem ao lado, a gente observa mulheres trabalhando na tecelagem, pessoal, que era uma atividade
típica feminina, né? Então, principalmente as mulheres em condições servil, elas tinham que desempenhar várias funções, né? Eram costureiras, trabalhavam em casa, né? E tudo mais, para conseguir sobreviver, para ter o seu sustento. Então, o que a gente viu nesta aula, né? A Idade Média cotidiana era marcada pela presença do sagrado, tanto no trabalho como no lazer, né? Influenciando a maior parte das crenças na Idade Média. A expectativa de vida era muito baixa, né? E as mulheres viviam em situação difícil, né, pessoal? E muitas vezes trabalhavam mais que os homens e poucas tinham acesso à educação formal. Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!